Bom, essa é a quarta parte que eu falo sobre o acidente do C-46 da Varig. E que eu vou abordar aqui são dados baseados em cartas aeronáuticas recentes, não, porque não tem uma carta aeronáutica da época. Eu vou falar quais são as diferenças, como se voava naquela época e como é que se voa hoje em dia. É basicamente a mesma coisa, só que as cartas de hoje em dia, ela tem diversas informações relacionadas à segurança aeroespacial que não tinha na época, na década de 60. É uma carta que a gente voou muito na década de 90. De tempos em tempos ela muda, sempre para trazer o máximo de segurança possível. Vai ser uma parte bem técnica e na aviação a gente usa medidas aeronáuticas que são padronizadas no mundo inteiro. A gente não usa metros, a gente usa pés. 1 metro significa 3,3 pés. A medida de velocidade é milhas náuticas, às vezes milhas terrestres, e todos os pilotos que voam em qualquer parte do mundo estão usando essas mesmas medidas, inclusive a carta, apesar de ser uma carta de aerovia, que é uma carta de voo por instrumento, o piloto também pode fazer voo visual nessa carta, que é você voa em espaço aéreo controlado. A rota é a mesma, partindo de Salvador, com sobrevoo em Aracaju, sobrevoo em Maceió e terminando em Recife. Aí eu vou especificar onde é que a gente encontra essa carta e como é que a gente faz o planejamento. É como se eu estivesse voando hoje. Vamos ao vídeo? Bom, pelo manual, década de 40, ele era inicialmente foi produzido para competir com o Douglas DC-3, que já estava sendo usado durante a Segunda Guerra Mundial pela Força Americana, e somente 3.000 unidades foram vendidas para o exército americano, quando, na verdade, o DC-3 tinha mais de 10.000 unidades já em operação na guerra. E ele tinha uma pegada diferente em relação ao Douglas, porque quando ele foi lançado, ele era pressurizado. E o avião pressurizado, todo mundo sabe que quanto ele mais sobe, menor o consumo, maior a velocidade de voo. Então, ele era um avião bem mais moderno, porém, a gente não pode exigir muito do painel, né? Não se sabe o porquê nesse voo, o piloto ter perdido a orientação através de bússola. O avião era homologado para voo por instrumento, poderia fazer aquele voo noturno. Esse aqui já é um painel um pouco mais modernizado. Isso aqui, basicamente, era o painel do avião, mais moderno ainda, mais recente, um avião de um colecionador, com a distribuição de painel basicamente usado como é atualmente nos aviões executivos. Não se pode exigir muito, né, da tecnologia. Poderia, de repente, ter algum instrumento a mais, algo diferenciado, mas em termos de tecnologia, pouca coisa. Agora, o avião de frente, né? Trem de pouso convencional. Veja essa parte gorda aqui embaixo da fuselagem. Era um dispositivo de armazenamento de carga, de malote, de mala, de peso. Em cima, o corredor, piloto e passageiros. Então, assim, era um avião de 2 andares. E a proposta inicial foi para que ele fosse pressurizado, para que ele subisse muito, ganhasse mais velocidade e o menor consumo de combustível. Os motores, ele é bimotor. Motor número um aqui na asa esquerda era de 2.000 HP. Motor número 2 na asa direita é de 2.000 HP. Motor radial, a pistão, movido a gasolina aeronáutica. Não se pode esperar muito de um avião, uma certa modernização, porque é o que tinha proposta na época. Mas ele foi muito avançado para a época dele. Tem um avião desse no Museu, no Rio de Janeiro, em exposição. 3 empresas aqui no Brasil usaram esse avião. Bom, agora a gente vai ver rapidamente aqui o relatório final, somente de 4 folhas. Então, na época, quem investigava era o DEACI, não era o CENIPA, porque o CENIPA ainda não existia. Como eu falei aí no começo do primeiro vídeo, o CENIPA foi criado entre 70 e 71. Esse acidente foi em 68. Está aqui, ó, a colisão com terra, local, Gravatar, Pernambuco, classificação grave. Histórico do acidente: aeronave procedente de Salvador em voo IMC, que é regra de voo por instrumento, noturno, durante a descida para o nível 20, que é 2.000 pés, e bloqueio do NDB Recife, que é um aparelho medidor de localização,
não direcional, que fica bem próximo à cabeceira 18, para pouso em Recife, né? Nível 2000, o bloqueio NDB colidiu com a elevação da Serra dos Coelhos, com 670 metros de altitude, a 73 quilômetros sudoeste de Recife. A aeronave foi completamente destruída pelo impacto, tendo falecido toda a tripulação, seus únicos ocupantes. Aí vem falando sobre dados do piloto e de copiloto, né? À vista do exposto, não há indícios de que o aspecto psicológico e fisiológico tenha influído no acidente. A licença do piloto, né? A experiência de voo, ambos tinham bastante experiência de voo. O comandante tinha 13.000 horas de voo, o copiloto tinha 5.000 horas de voo. As condições meteorológicas da área de Recife só permitiam voo por instrumento, IMC. Nível de cruzeiro, o vento estava fluindo de um canto para outro, então ele tinha que compensar o vento para se manter na rota. Essa rota eu vou mostrar daqui a pouco através do mapa. Portanto, soprando da direita para a esquerda, o vento em relação à rota da aeronave. Então, o avião estava se dirigindo de Salvador para Recife, numa determinada rota, e o vento fluía da direita para a esquerda. O que isso quer dizer? Que o avião estava sendo empurrado para a esquerda. Então, o piloto tem que compensar o nariz do avião um pouco para a direita para poder compensar esse vento. Entende-se aqui que, de repente, ele não compensou corretamente. Facilidade de navegação, todos os auxílios rádios estavam funcionando. Isso que ele quer dizer aqui, que tanto Salvador, quanto Aracaju, quanto Maceió e Recife, tudo estava funcionando. A aeronave não era equipada com VOR, que na época já existia. É um equipamento de solo no aeroporto, fica perto do Sindacta, e o avião também tem que ter um dispositivo de VOR para captação de radial. Nesse caso, o avião da Varig não tinha. Aqui as comunicações, controle de tráfego aéreo, a nave deu posição Gamela. Essa posição Gamela, que eu vou mostrar aqui mais adiante na carta, que não existe mais. Eu entendo que seja a Ucari, que é uma posição mais recente, o nome de uma posição. Estima-se que foi autorizada a baixar para o nível 2000. Pela posição dos destroços, o seu TD-Mike de Recife, que é a proa magnética em orientação em Recife, era de aproximadamente 0,80 graus. É como se o avião, no momento do impacto, ele tivesse aproado 0,80 em termos de bússola. Quando, na verdade, o TD-Mike de entrada para Recife seria o 0,53, que é o da rota. A aeronave, portanto, estava desviado à esquerda, em torno de 6 graus. O CG estava dentro dos limites operacionais, instrumentos de orientação, o que o avião dispunha, ele mostra aqui no relatório. As cartas de terminal e CTR são com indicação de fixo de entrada somente. Essas cartas, as antigas, né, não mostram as cotas de elevação na área. Então, assim, a elevação, se tem montanha, se tem morro, ele não mostrava, não exibia. Quando, na verdade, isso hoje já é exibido. São anotadas somente os níveis mínimos das aerovias. Aerovia é como se fosse uma BR, um corredor aéreo, tanto para voo visual quanto para voo por instrumento. Esse relatório final já foi lido, não tem muita informação, só são 4 páginas. Como não é algo recente, eu tive que fazer uma garimpagem baseado nas informações do relatório para eu ter a localização mais próxima para eu chegar no local do acidente. Então é por isso que demora um pouco mais. Bom, eu vou conseguir explicar para vocês aqui baseado numa carta de rota que é disponível aqui através da AIS Web, cartas, quando na verdade na época as cartas não eram desse modelo, dessa forma, tão bem construída. Bom, aqui está o histórico do AIS Web, a carta de rota que eu estou usando. Eu estou usando essa L3, que é na região Nordeste, né? O voo sai aqui de Baixo de Salvador, então eu vou usar aqui. Tem todas as cartas de aerovia, né? Aerovia de baixa, ou por instrumento, vai até 14.500 pés. E aqui é aerovia de alta. Como o avião tinha um teto de 25.000 pés, é a altura máxima que ele poderia voar, a gente poderia estar usando a carta H3, que está aqui no Nordeste, mas eu vou me basear na L3, que vai ter toda a distância necessária para explicar melhor esse voo. Ele vai baixar aqui a carta, mas eu já tenho ela aqui no computador, fica mais fácil eu mexer direto pelo computador. Eu não vou nem usar aqui, já mostrei aqui a IS Web, né? Que são as cartas, mas porém não eram as cartas da época, né? Porque até mesmo no relatório fala que as cartas da época não tinham tanta precisão, inclusive não mostravam as cotas de elevação de solo. Aí o voo parte aqui, ó, de Salvador.
Sul Brasil, Salvador. Então ele partiu desse aeroporto em um voo noturno. A rota era sobrevoar Aracaju, 056, é o rumo inicial de Salvador até Aracaju. Ele de Aracaju ele vai sobrevoar Maceió, qual é o rumo 064. Nessa aerovia, ele faz o sobrevoo de Maceió e muda de 064, que era aqui, o 063, ele começa como 064, por conta da declinação magnética. Ele sai da 063 e muda para 054. Fez o sobrevoo em Zumbi dos Palmares, ele voa no voo 054 até Recife, pousa em Recife. Então aqui, ó, a rota onde ele desapareceu foi aqui. Aqui, ó, o Cari é um ponto intermediário, não é uma cidade, não é nada no solo, é somente uma marcação que fica na metade do caminho entre Maceió, o aeroporto de Maceió e o aeroporto de Recife. Então, esse ponto aqui é especificado por uma coordenada geográfica. E aquele outro local que eu falei, ponto anteriormente, é mais ou menos essa posição. Veja que a gente está no litoral da região Nordeste. O tempo todo, desde a hora que ele decola de Salvador, ele está na beira-mar. E o vento flui do mar para a terra. Então, ó, nessa rota aqui, ó, Salvador, essa aqui, decolou de Salvador, o vento está de direita. Tem uma tendência de empurrar o avião para a esquerda. Então, o piloto gira um pouco o nariz do avião para o lado do vento, para ele poder manter a rota. É como se ele estivesse voando, é chamado na aviação voar caranguejado. E, na verdade, aqui ele voa caranguejado para ele conseguir manter esse rumo aqui, ó. A proa fica virada um pouco, vamos supor, a proa 55 mais 5, 60. Vou dar um exemplo. Para ele manter-se na rota, ele vai manter a proa do avião, o nariz do avião, com a bússola 0,60 para que ele consiga se manter no rumo 0,55. Faz um sobrevoo em Aracaju, continua recebendo vento de direita, faz o sobrevoo em Zumbi dos Palmares e continua na rota, passando por Ucari, que é o meio do caminho, mais próximo a Recife, tem um determinado ponto que ele inicia a descida. Era uma noite chuvosa, de um pouco de temporal, então ele perdeu esse rumo aqui de saída. Houve um desvio de 6 graus à esquerda, então ele não foi direto nesta rota azul especificada aqui, ele fez um desvio, não corrigiu esse desvio e chegou mais ou menos aqui, ó. Esse fixo aqui, Ciapa, que na época não existia. Esse Ciapa aqui é um fixo atual. Então aqui, ó, a Gravatá está mais ou menos onde está esse nome Ciapa. E ele bateu um pouco acima à esquerda desse ponto aqui, no local do impacto. Se ele era para estar nessa rota aqui, ele se encontrava aqui. Só que ele não tinha nenhuma visão, não tinha radar, não tinha os instrumentos que pudessem terminar 2.000 pés em qualquer região aqui, em qualquer local dessa rota. Se você baixar para 2.000 pés, você não bate em nenhuma montanha, não bate nada. Porque na região litorânea, a elevação é baixa. Ele achava que tinha passado esse fixo aqui, já estava no ponto ideal de descida e solicitou baixar para 2.000 pés, que é o correto na época desse vídeo. Isso aqui é uma carta de voo por instrumento. Só que ele se encontrava aqui. Na época não tinha GPS, não tinha radar meteorológico, ele bateu lá no pico, a 660 metros. Recapitulando, ele achava que estava nessa rota aqui, mas ele não estava, ele estava aqui, ó, numa rota imaginária aqui, entre Maceió e Ciapa, cerca de 74 quilômetros de Recife. Esse aplicativo chamado Wind, disponível na internet, eu consigo ver aqui as localizações de Salvador, Aracaju, Maceió e Recife. E seria exatamente a rota aqui, ó. Se a gente colocar uma linha reta, Salvador decolaria a direção do vento aqui, ó, essa setinha se movimentando, decolaria. Se fosse hoje, o vento de proa em direção a Aracaju. Aracaju, ligeiramente é de proa, ligeiramente pela direita. Maceió já começa a mudar um pouco o vento. Tá ainda de direita, aproado, vento de proa, mas já começando a mudar. No meio do caminho até Recife, você vê que ele já mudou quase que lateralmente. Então ele se
de Maceió. Quando ele sobrevoou Maceió, ele ia em sentido direto para Recife. O vento começou a mudar, e ele deveria fazer uma deriva, um desvio de proa para manter essa reta muito maior. Talvez ele não tenha feito isso. Começou a espirrar o avião mais para o interior, para a esquerda, se aproximando perigosamente dessa região aqui que tem muitas serras. Na linha do litoral, ele pode baixar até 2.000 pés sem problema, mas próximo ao interior, não. Aqui em Gravatá tem muitas serras altas. Foi o que aconteceu. Ele se aproximou de Gravatá exatamente por conta desse vento que jogou ele para a esquerda. O vento veio da direita e jogou ele para a esquerda, um vento mais forte, que ele não percebeu, acabou se desviando da rota. Mas, na verdade, ele estava próximo a Gravatá e não na rota prevista. Esse é um assunto muito complexo e eu peço desculpas aí pelo esse vídeo que o microfone estava muito ruim, o sistema aqui deu uma alterada, não descobri o que é, então o áudio saiu muito ruim, eu não gostei não. Porém, é o que eu pude fazer da melhor forma possível. Agradeço a todos aí, puder seguir o canal, deixar seus comentários, dar um joinha, um like, curtida, eu agradeço bastante aí.